Boa noite, é um grande prazer e uma honra estar novamente aqui com vocês para mais uma aula ao vivo de eletromagnetismo. Hoje é dia 9 de maio de 2017, eu estou aqui nos nossos laboratórios de tutoria junto com o professor Fred, que vai nos ajudar com o vídeo, com a operação de câmera, e com a professora Daisy, que vai acompanhá-los no chat. Essa será uma jornada exaustiva. Eu vou tentar fazer o maior número possível de exercícios com as dúvidas que vocês tiveram nesses últimos dias e me apresentaram lá no canal de tutoria. Mais importante, atendendo ao pedido de alguns de vocês, eu vou fazer um exercício típico de prova dissertativa. Ele já caiu nas versões anteriores, quem sabe vocês dão sorte e não caem um muito parecido na prova dissertativa. A ideia de fazer esse exercício é que para vocês percebam a dificuldade que encontrarão na hora de fazer esses exercícios na sua prova discursiva ou dissertativa, como você preferir. Eu vou pedir ao professor Fred que faça a gentileza de colocar para vocês o primeiro enunciado e eu vou ler junto com vocês. Uma partícula positivamente carregada, cuja carga elétrica é de 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb, está se movendo na velocidade de 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, através de um campo magnético de densidade 1,5 Tesla, e experimenta uma força magnética com magnitude de 2 vezes 10 a menos 3 newton. Qual o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da partícula? Professor Fred, pode devolver para mim a imagem? Então vamos anotar no quadro os dados no enunciado. Primeiro ele me diz que a carga Q dessa partícula é 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Depois ele me diz que ela está se movendo a uma velocidade U igual a 1 vezes 10 a sexta metros por segundo. Até aí, tranquilo. Ele diz que a gente tem um campo elétrico de densidade igual a 1,5 Tesla. E experimenta essa partícula que atravessa esse campo, experimenta uma força magnética com magnitude 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Primeira coisa que você precisa observar, não há nenhum valor vetorial no enunciado do programa, desse problema. Então, de verdade, a gente vai poder resolver esse problema completamente analiticamente. Mas vamos lembrar alguns conceitos para que vocês possam entender como é que a gente chega lá. Porque não adianta só decorar as fórmulas, a gente precisa saber aplicá-las. Então a primeira fórmula que a gente vai lembrar é que uma partícula submetida, uma carga submetida a um campo elétrico provoca uma força. Carga, campo elétrico, força. Essa a gente viu lá em eletrostática, é a famosa lei de Coulomb, um dos corolários da lei de Coulomb. Mas a gente está falando agora de campo magnético. Essa partícula com essa carga está exposta a um campo magnético que tem esta densidade. Partícula e campo magnético, se houver uma relação de movimentos entre eles, a partícula atravessa o campo magnético ou o campo magnético se move em relação à partícula, a gente induz nessa partícula uma força. E essa força é dada por um produto vetorial. Nesse caso, a força é dada pelo produto da carga vezes o vetor velocidade, vetorial, o nosso campo magnético, a nossa densidade de campo magnético. Então, esta é a equação que a gente precisa para poder resolver esse problema. A gente tem a força, a gente tem a carga, a gente tem a velocidade,
a gente tem o campo e o que a gente quer é o ângulo. O ângulo que essa partícula faz ao atravessar esse campo. Mas, como eu disse para vocês, ó, carga em coulombs, escalar. Velocidade em metros por segundo, escalar. Densidade de campo magnético, em Tesla, escalar. Força, 2 vezes 10 a menos 3 newton, escalar. No enunciado desse problema, não foram considerados os componentes vetoriais destas grandezas. Então, a gente pode pegar a fórmula do produto vetorial e usar a sua versão analítica. Então, F, que é a força, será novamente QU vezes B, seno de θ. Ora, e essa foi uma grande dúvida, aqui é um produto simples, não é um produto vetorial, não é um produto escalar. Produto escalar é uma operação vetorial. Produto vetorial, outra operação vetorial. No produto escalar, a gente faz o produto escalar entre dois vetores e consegue um escalar. No produto vetorial, a gente faz o produto vetorial entre dois vetores e consegue um vetor. Mas aqui, ó, é um produto simples, é uma multiplicação. Isso quer dizer que a gente pode achar esse seno. Basta pegar essa parte e dividir a força. Então, ó, força dividido por Q, por B, é igual a seno de θ. Como normalmente a gente se confunde, a gente pode botar isso na ordem certa. Seno de θ é igual a força dividido pelo produto carga, velocidade, densidade de campo magnético. Pronto, acabou o mistério. Esse problema está resolvido. Agora tudo que você precisa fazer é substituir os valores. Vamos lá. Seno de θ será igual. Vamos fazer ele bem grandinho aqui. A força, está aqui a força, 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Cadê a nossa carga? 1 vezes 6 vezes 10 a menos 9. Cadê a nossa velocidade? 1 vezes 10 a sexta. Quem falta? O nosso campo, a densidade de campo, 1,5 Tesla. Só falta a gente resolver isso aí. Resolver isso aí, a gente resolve direto na calculadora. Então, seno de θ vai ser igual a 0,833. Agora, você precisa descobrir na sua calculadora qual é o arco que tem esse seno. Em algumas calculadoras, essa operação é marcada por seno a menos 1. Em outras, ela se chama arco-seno. No caso da minha, ela é arco-seno. Você precisa tomar só um cuidado. Normalmente, a gente trabalha com as calculadoras em radianos, tá? Para fazer todos os cálculos que a gente usa em eletromag. Mas aqui, se a gente fizer o cálculo direto em radiano, eu vou descobrir que θ é igual a 0,9845 radianos. Diz aí quem sabe que ângulo é esse? Ou quem consegue dimensionar esse ângulo? Só quem está acostumado a trabalhar com radianos. Então mude sua calculadora para graus e faça de novo o arco-seno. Qual é o arco, o ângulo que tem esse seno? Você vai descobrir que θ é igual a 56,44. Opa! 56,44 graus ou 0,9845 radianos. Como você quiser, qualquer uma das duas soluções está certa. É um programa bastante simples, mas que acabou causando muitas dúvidas. Essa semana é uma semana campeã de dúvidas. Aliás, eu queria agradecer a vocês
De segunda-feira para cá, nós já tivemos mais de 100 dúvidas de eletromag. E a grande maioria delas, dúvidas de conteúdo. Muito obrigado. Significa que vocês estão tentando. Mandem mais dúvidas, tentem mais. Eu vou tentar resolvê-las todas o mais rápido possível. A grande dúvida dessa foi esta simples operação aqui. Alguns de vocês me devolveram a questão dizendo assim, professor, eu não consigo resolver questões que eu tenha que calcular a força ou achar o seno de modo escalar, simplesmente porque toda vez que eu faço o produto escalar aqui não dá o valor, porque aqui não é o produto escalar, é um produto simples, algébrico, sem nenhum problema. Vamos pedir ao professor Fred a gentileza de colocar o segundo enunciado, para que eu possa ler para vocês e a gente comece já a fazer o segundo problema. Alguma dúvida por aí, professora Daisy? Só a Roberta que comentou que o cálculo dela deu 56,408. Depende do arredondamento da sua calculadora, Roberta. A Roberta perguntou, o resultado dela deu um pouquinho diferente do meu aqui, 408. Eu faço direto na minha calculadora, então ela faz com o máximo de arredondamento. Pode ser que o seu esteja com algum limite de arredondamento em algum lugar e o erro vai se propagando e aparecer aqui. Ou pode ser que a minha calculadora naquele momento estivesse com algum problema de arredondamento. Mas é um problema de arredondamento, tá? Presta atenção, se você dá uma olhadinha na sua calculadora, se ela não está limitada a 2 casas decimais. Muita gente faz isso aí, propaga um erro enorme no cálculo. Podemos, professor Fred? Vamos lá. Em uma determinada região plana do espaço livre, existe um campo magnético dado por H igual a YZ AX menos Y ao quadrado AY mais 4Y ao quadrado AZ ampere por metro. Determine o módulo da densidade de corrente no ponto P 5,2,-3. Pode voltar para mim, professor? Voltamos então. Olha, esse é um problema um pouquinho mais complicado. Vamos fazer de novo o mesmo método de solução. Vamos anotar no nosso quadro os dados que o enunciado nos passa. Então, primeiro, o campo H, campo magnético. YZ AX menos Y ao quadrado AY mais 4Y ao quadrado AZ, ampere por metro. Depois ele me diz que ele quer o módulo da densidade de corrente. Densidade de corrente. Aonde? No ponto P 5,2,-3. Bom, então a gente vai ter que relacionar de alguma forma corrente ou densidade de corrente com o campo magnético, porque ele só me deu a equação vetorial que determina a intensidade do campo magnético em qualquer lugar do espaço. E observe que essa equação de campo tem componentes cartesianos y e z para a componente AX, componente cartesiano só y para a componente AY e componente cartesiano novamente só y para a componente AZ. Agora a gente precisa fazer essa relação. Bom, a forma mais fácil de fazer essa relação é a gente lembrar que densidade de corrente, devido a um campo magnético, será o rotacional do campo H. O rotacional é o produto vetorial entre o operador nabla e o campo H. Pronto. A gente descobrindo isso, fica mais fácil da gente trabalhar. Eu escolhi essa questão porque tem rotacional.
todo mundo fica em dúvida com rotacional. Eu acho que só essa semana eu tive umas, sem medo de errar, 20 dúvidas que envolviam gradiente, divergente e rotacional. Então vamos tentar primeiro entender o conceito dessas coisas. Talvez se a gente entender o conceito de uma forma mais simples, fique mais fácil de vocês entenderem e poderem aplicar em eletromagnetismo. Gradiente, por exemplo. Gradiente. Se você pega, por exemplo, um copo com água e você vira esse copo com água muito delicadamente, de maneira que caia uma gota de cada vez. A velocidade com que essa gota vai bater no chão é proporcional à altura que esse copo estiver e à posição que você estiver no planeta Terra. Porque ela está sofrendo o efeito do campo gravitacional. Este movimento, esta velocidade, será determinada pelo gradiente desse campo que a gente está vendo. Se você deixar essa gota continuar pingando, em algum momento essa água vai escorrer, mesmo que você esteja num plano. Ela primeiro vai fazer um laguinho, vai acumular naquele laguinho e ele vai procurar o caminho de menor resistência e vai começar a montar um rio para escorrer em algum lugar. Esta forma que ela se distribuir é o nosso divergente. Faça você o que fizer com esse copo d'água, vá onde quiser na superfície da Terra, essa água sempre vai cair de acordo com um gradiente e sempre vai se espalhar de acordo com um divergente. Mas jamais, em momento algum, ela vai rodar. Ela não vai rodar porque não tem nenhuma fonte, nenhum dreno de energia nesse ponto. Para que ela consiga rodar, você faz o seguinte, em vez de derrubar o copinho no chão, derrube vários copos dentro do seu tanque e depois tire a tampa. A água vai descer girando. A força com que ela gira e o ângulo dessa rotação é o nosso rotacional. Então, na verdade, quando a gente diz que a densidade de corrente elétrica devido ao campo magnético é o rotacional desse campo magnético, a gente está dizendo que para que haja densidade de corrente, consequentemente, para que haja corrente, é preciso que o campo magnético esteja girando, é preciso que o campo magnético esteja se movimentando. Drenos e fontes a gente viu muito bem lá em eletrostática. Cargas positivas e cargas negativas. Surge numa carga, fonte, e termina na outra, dreno. Agora vamos fazer o cálculo. Vamos calcular o rotacional do campo H. É bem fácil da gente fazer. Tudo que a gente vai precisar fazer é resolver o produto vetorial, que a essa altura do campeonato vocês já gostam muito, né? Porque a gente já fez um bocado deles. Então, transformando esse rotacional na sua forma matricial, a gente vai dizer que que J, que é a densidade de corrente, será AX, AY, AZ, AX, AY, AZ, na primeira linha da matriz. Na segunda, a gente vai colocar as derivadas parciais em relação ao sistema cartesiano, porque este nosso campo foi definido em coordenadas cartesianas, depois cada um dos componentes do campo, YZ menos y ao quadrado mais 4y ao quadrado. Esta matriz que nós precisamos resolver para encontrar o rotacional do campo H, ou seja, a densidade de corrente no campo H, devido a um campo magnético. Agora a gente precisa resolver essa matriz, a gente precisa achar o determinante. Primeira linha são as componentes unitárias vetoriais no sistema de coordenadas que a gente está usando. Segunda linha, derivadas parciais do sistema de coordenadas que a gente está usando.
terceira linha, os componentes de cada um dos vetores unitários do campo que a gente está usando. Bem simples. Estas derivadas parciais, que eu faço questão de ler derivada parcial, você deve ter visto algum professor seu se referindo como de Round. Lá no final do século XIX, os franceses que estavam uniformizando toda essa matemática queriam fazer um símbolo para a derivada parcial, mas infelizmente o D já estava usado lá em derivada. Então eles criaram uma letra nova, o D arredondado, que em francês se pronuncia alguma coisa como de Round, ou coisa parecida, meu francês é horrível. E aqui no Brasil acabou sendo de Round, né? Porque o pessoal fala francês ainda pior que o meu. Mas eu prefiro chamar de derivadas parciais, que aí a gente entende. Aí o que a gente tem que fazer? Resolver aquela matriz achando o determinante. Vamos achar o determinante passo a passo, bem devagarzinho, para a gente nunca mais ter problema com isso. Primeiro eu vou tirar essa fórmula daqui e vou botar ela aqui no cantinho. Só para a gente não esquecer o que a gente está calculando. Agora, eu vou usar aquela minha regrinha maravilhosa de fazer. Vou tampar uma coluna, sempre a gente esquece essa linha por enquanto. Primeiro eu vou esquecer essa coluna e vou trabalhar com essa matrizinha aqui. Então, meu J, minha densidade de corrente será esta pequena matriz. Que multiplica quem? AX. Menos quem? Menos a outra matriz. Agora, ó, esta coluna volta para a brincadeira e eu vou tirar esta coluna aqui. Então, a minha matriz fica sendo AY, mais quem? Agora vamos tirar esta coluna. Minha matriz fica sendo vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira. Da gente copia e faz, tem que ser bem devagarzinho. D round dy menos y2. D round dz, 4y ao quadrado. Menos D round dx, yz. D round dz, 4y ao quadrado. Mais D round dx, yz. D round dy, menos y ao quadrado. AX, AY, AZ. Agora eu só preciso resolver essas três matrizinhas aí. E aí a gente faz o determinante mais simples possível, né? Essa linha com mais, essa linha com menos. Então essa diagonal eu vou somar, essa diagonal eu vou diminuir. Então, J vai ficar igual. Vamos fazer essa aqui, ó. D round dy que multiplica 4y elevado ao quadrado. Este aqui foi mais. Esse aqui foi o mais. Então, esse aqui é o menos. Quem? D round dz. D round dz que multiplica menos... Vou botar um pontinho aqui só para indicar a multiplicação. Menos y ao quadrado. Esse nosso amigo aqui é o resultado dessa matriz, então ele é o AX. Menos quem? Agora a segunda matriz. Isso, acho que não vai caber no quadro. Vamos ver. Então, de novo,
esse sentido positivo, esse sentido negativo. D rão de dx que multiplica 4y menos esse sentido D rão dz que multiplica yz quem a y. Agora falta o outro. Poxa, que pena, não deu no quadro. Eu vou fazer subindo aqui, ó, vou fazer feio assim, subindo, tá? Mais quem? Este aqui com mais, este aqui com menos. Então, D rão de dx, eita coisa feia, que multiplica quem? Menos y ao quadrado. Menos quem? D rão de dy. Que multiplica yz. Quem? A z. Ficou feio, mas a gente colocou todo mundo. Então agora vamos resolver essa equação de multiplicação. Como o quadro é pequeno, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar em cima e começar de cima para baixo. Então vou apagar aqui e vamos fazer as multiplicações. Então nosso J, vou começar mais daqui, ó. Vamos ver se agora vai dar. Nosso J vai ser igual a quem? D rão de dy que multiplica 4y ao quadrado menos quem? D rão de dz menos AX. Vamos ver se eu fiz certo. Multipliquei este por esse aqui, então eu vou fazer a derivada parcial de 4y ao quadrado em relação a y. Multipliquei este por esse aqui, então é menos, esse aqui já era menos a derivada parcial em relação a z de y ao quadrado. Mais, ops, que mais? Menos. Agora a gente está no componente AY. Então, ó, de novo, fazer o produto. D rão de dx, 4y. D rão de 4y em relação a x, menos D rão de dz, yz. D rão de dz e yz. D rão de yz, dz. D rão de z. A, y. Agora sim, mais quem? Agora esses aqui, ó. Então, D rão de dx, D rão de dx, né? Derivada parcial em relação a x de menos y ao quadrado. Em relação a x. Menos quem? Derivada parcial em relação a y de yz. A, z. Agora eu posso apagar isso aqui que está me incomodando. Além de estar feio pra caramba, está me incomodando. Agora ficou fácil. Agora é só fazer as derivadas. Então, em relação ao z, y ao quadrado é constante. Derivada de constante é, grita aí quem falou.
Em relação ao x, y é constante. Derivada de constante é, grita aí quem falou. Em relação ao x, y é constante. Olha que legal. Ficou mais fácil, né? A gente já sabe que o j, então, é menos com menos dá mais, menos com menos. Espera aí, Frank. Menos com menos. Agora achei. Porque aqui é o AX. Então aqui dá mais. Menos com menos dá mais. Derivada parcial de YZ em relação à derivada parcial de Z. Derivada parcial de Z a Y. Mais com menos, menos. Menos. Derivada parcial em relação a y de quem? YZ. A, Z. Vamos ver se eu cheguei até aí certo, porque é bem complicado. Vamos simplificar agora. Resolver a integral. Isso aqui dá y dá 2, elevado a y, 2 menos 1 dá 1, dá 2 vezes 2, 4, dá 8y. Mais quem? Derivada, o z é constante, derivada de y dá y. Menos quem? O que está de diferente aqui? Derivada de y em relação a y, a 1 vezes 1z, z mais z a z. Achamos a equação do nosso j. Perfeito. Agora a gente precisa saber qual é essa densidade j no campo. Derivada do campo magnético no ponto. Que ponto? 5, 2, menos 3. Então basta a gente substituir o valor. 5, 2 e menos 3. Aqui não tem x. Como aqui não tem x, a gente substitui os valores que a gente tem. J é igual. Y é 2. Então, 8 vezes 2. Quem? AX. Y é 2. 2 AY. Z é menos 3. Menos 3 AZ. Resolvendo esses produtos, 16AX mais 2AY menos 3AZ. Vamos ver se eu não comi nenhuma bola. 16 mais 2 mais 3. Olha que lindo. Achamos. Só que ele quer a intensidade desta densidade de corrente. Este é o vetor unitário daquele vetor densidade de corrente. Para a gente achar a intensidade, o J será igual à raiz quadrada de quem? 16 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. J será igual a 16,40, o que? Ampere por metro quadrado. Densidade superficial de corrente devida à existência de um campo magnético H. Professora Deise, como estamos aí? Tranquilo. Nenhuma dúvida? No sentido do entendimento, né? Mas no sentido de que não temos dúvidas no momento. 2 problemas com o eletromag. Vou fazer uma brincadeira com vocês, ninguém se ofenda, tá? É que toda vez que eu estudo eletromag, toda vez que eu ensino eletromag, eu lembro do meu professor de eletromag da época que eu estive do outro lado.
fazendo essas continhas aí. Dois problemas com o eletromag. Primeiro, os conceitos. Os conceitos são complicados, precisa de muita atenção para a gente conseguir perceber esses conceitos. Segundo, esta quantidade de continha. Então, por exemplo, se você souber usar a sua calculadora, e lembre-se, nas provas de eletromag você vai poder usar uma calculadora científica programável, é a primeira matéria do curso de engenharia elétrica onde você vai poder usar esse tipo de calculadora. Outras virão, porque tem outras matérias também bem complicadas. Se você souber usar, você consegue escrever isto aqui tudo direto na calculadora e ela resolve para você isso aqui. Sem nenhum problema, bem rápido. Então diminui a quantidade de erro que você vai ter. Resolve o problema das continhas. Fica só o problema de você chegar até aqui. Para chegar até aqui, precisa saber que a densidade de corrente elétrica é resultado do rotacional do campo magnético. Se não souber esse conceito, não consegue chegar até aqui. Meu professor de eletromag, que era campeão de audiência na escola, as turmas deles eram a maior da escola, ele dizia que o eletromag, e aí tá brincadeira, ele dizia que o eletromag separa os homens dos canalhas. Os homens choram, os canalhas colam, né? Mas a gente precisa se dedicar. Aqueles que se dedicam chegam lá. E é importante para você, engenheiro eletricista, com ênfase em eletrônica, tá? Muito importante. A gente usa em antenas, em placas de circuito impresso. Eletromag é fundamental. Vamos para o próximo exercício, professor Fred. Faça a gentileza para mim de colocar o enunciado. Esse é um exercício típico de prova. Eu coloquei esse exercício para vocês saberem como é que o exercício fica na prova. Porque eu recebi mais umas 30 tutorias hoje perguntando se tinha que decorar a fórmula. Então vamos ler o exercício. Posso, professor? Então vamos lá. Esse exercício diz o seguinte: dado um campo potencial V igual a 2x ao quadrado y menos 8z volts, e sabendo que podemos relacionar a densidade de fluxo ao campo elétrico por densidade é igual a epsilon E, e sabendo que o campo elétrico pode ser relacionado ao potencial elétrico por menos nabla V, e que o epsilon zero é aproximadamente 10 a menos 9 dividido por 36π, e por fim, que o operador nabla tem o seguinte formato em coordenadas cartesianas: derivada parcial de x a x, derivada parcial de y a y, derivada parcial de z a z. Sabendo isso tudo, encontre o módulo da densidade de fluxo elétrico D no ponto menos 4, 3 e 6. Prestar atenção? Pode voltar para mim, por favor, professor. Prestar atenção? Todas as fórmulas que você vai precisar para resolver essa questão estão no enunciado. Você não precisa decorar fórmulas, mas vai precisar entender os conceitos e resolver essas fórmulas e colocá-las em ordem, porque se você não souber o conceito, essas fórmulas não servem para nada. Então você deve começar justamente, nesse caso aqui, a gente vai começar justamente pela densidade. Então eu vou colocar os dados à medida que eles forem sendo necessários para ver se eu consigo fazer mais coisa no quadro, tá? Então a primeira fórmula que está lá diz que a densidade é epsilon, zero no nosso caso, porque como ele não especificou meio nenhum, a gente usa o vácuo, o meio livre. Então, esse epsilon zero é a nossa permissividade desse meio. O enunciado também lembra para a gente que ele é aproximadamente 10 a menos 9 por 36π. Vocês sabem que ele tem um número enorme, né? 8,8, é um irracional, ele não para de calcular nunca, você pode fazer com a precisão que você precisar, mas para nossos problemas, esta aproximação é mais do que suficiente. E além dela ser mais do que suficiente, ela é muito prática, porque ela acaba sempre tirando os πs das fórmulas que a gente vai usar. Então simplifica muito a nossa vida na hora de fazer cálculo. Aí, além disso, ele diz o quê? Que o campo magnético é relacionado, que o campo elétrico é relacionado ao potencial elétrico via operador nabla.
nabla. Então a gente precisa fazer, na verdade, o divergente do campo potencial elétrico. Então o que essa fórmula está dizendo é que o campo elétrico é o resultado do divergente do campo potencial. Divergente do campo potencial. Meu Deus, o que esse cara está querendo dizer? Vamos olhar aqui, ó. Vou botar aqui bem no meio uma carga pontual Q1. A gente viu lá que a gente pode desenhar o campo elétrico através de setas. Então, vou fazer algumas setas. Poucas, tá? Vamos fazer só mais 8. Agora vamos botar uma carga de teste aqui, ó. Vou botar uma carga de teste aqui, vou botar a carga de teste aqui, vou botar a carga de teste aqui, vou botar a carga de teste lá no infinito. Se a distância entre as setas que eu escolhi determinam a densidade do campo elétrico, quanto mais ele diverge, menos efeito ele terá sobre a carga de teste. Isso quer dizer que menor será o potencial elétrico. Então, existe essa relação de divergência, ó, as coisas se afastando. Na verdade, em algum lugar do infinito, elas vão fazer assim, ó, e vão chegar numa carga negativa que está em algum lugar lá do infinito. Este processo é o divergente que a gente vai calcular agora. Então, vamos lá. Paga o bicho e vamos calcular. Bom, para fazer essa operação nabla, a gente precisa saber qual é a característica do operador nabla no sistema de unidade. Ele será diferente em sistema de unidade cilíndrica, ele será diferente no sistema de unidade esférica, ele será igual ao que eu vou fazer aqui no sistema de unidades cartesianas, porque o ponto que ele passou aqui é um ponto cartesiano, x, y, z. Então, a gente vai usar... Porque eu perdi o enunciado. Deixa eu achar o enunciado de novo aqui. Então, a gente vai usar as coordenadas cartesianas. No caso da coordenada cartesiana, será igual a quem? Menos essa operação. Coordenada parcial em relação a x do nosso campo V, mais a coordenada parcial em relação a y do nosso campo V, a y, mais a coordenada parcial em relação a z do nosso campo V, a z. Menos isso porque está na fórmula. Quanto mais longe, menor. Agora a gente só precisa resolver. Olha que legal. O enunciado me deu o campo V. Deixa eu voltar no enunciado que eu perdi ele de novo. O enunciado me deu o campo V. V é igual a 2x ao quadrado, que multiplica y, menos 8z volts. Esse é o nosso campo V. Então, tudo que eu preciso fazer é pegar o campo V, substituir aqui e resolver. Bem tranquilo. Vamos nós. Então, nosso campo elétrico, será igual a menos, vai ficar grande. Qual é o nosso campo V? 2x ao quadrado. Y menos 8z. Isso AX. Mais quem? Vamos ver se vocês conseguem ver se eu escrever com
Pergunte aí, professora, vê se vocês estão conseguindo ver nessa cor amarela. Pronto. Substituí o meu campo V em todas as derivadas parciais. Agora eu preciso tirar a derivada parcial. Vamos lá. Menos, porque o menos é muito importante. Ah, consegui. Então, o que eu fiz primeiro? Derivada das subtrações que tem aqui dentro para a gente poder simplificar isso e começar a resolver, né? Porque aí agora a gente pode resolver isso aqui mais rápido. Mais rápido. Fazer uma passagem só, a gente faz aqui. Derivada 2 é constante, 2 que multiplica a derivada de x ao quadrado vezes 2 dá 2y vezes 2 dá 4. 4xy. Menos 0. AX. Mais quem? Em relação a y. Já ia dizer que estava errado. x2 é constante, 2, 2y, y1 dá 2x2. Menos 0 em relação a y. Isso, a y. Mais quem? De novo, x e y em relação a z, 0. Menos quem? 8z dz, menos 8. A, z. Resolvendo, nosso e fica sendo 4xy ax mais 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado a y menos 8az. Eita, achamos. Eita, coisa feia aqui. 2x ao quadrado a y menos 8az. Deixa eu ver se eu não comi nenhuma bola. Opa, comi uma aqui, ó. Nosso e é igual a menos. Nosso e é igual a menos isso aqui. Ah, já tinha esquecido. Agora a gente pode tirar o menos. Que é igual a menos 4xy. Quem? AX menos
2x², quem? AY, mais, menos vezes menos, mais 8AZ. Vamos ver se está certo. Vamos ver se eu não comi bola. Menos 4xyx, menos 2x2ay, mais 8az. E chegamos à equação do nosso campo elétrico. Até aqui foi fácil. Vou apagar todo o resto. Vamos deixar a equação do campo ali. Aí o aluno, que está lá no polo de Mariana, olha para o lado, fala com o colega e pergunta assim: e para que ele calculou o campo elétrico, já que o problema pede a densidade? Bom, é porque eu tinha o potencial elétrico. E, infelizmente, o potencial elétrico se relaciona com o campo elétrico. Agora que eu tenho o campo elétrico, eu posso relacionar o campo elétrico com a densidade e achar a densidade. Olha que legal. Então, a densidade é igual ao nosso querido ε0, que vai multiplicar nosso vetor campo elétrico. Então, a nossa densidade vai ser igual a 10 a menos 9, 36π, que multiplica menos 4xy ax menos 2x² ay mais 8az. Multiplicação de um escalar por um vetor. Então, a gente pega este valor e multiplica cada uma das componentes unitárias deste vetor. Fazendo isso na sua querida e amada calculadora. Se você não ama a sua calculadora, é bom você começar a amar, né? Porque ela é indispensável, você vai chegar a um valor bem bonitinho. Menos 3,17,68 x2 x² a y mais 70,74 az picocoulombs por metro cúbico. Então, o que eu já fiz aqui, ó? Quando eu fizer essas contas aqui, aqui vai me dar tudo vezes 10 a menos 12. Então, eu já botei o 10 a menos 12 em evidência aqui, ó. Pico é 10 a menos 12. Então, eu já estou trabalhando com essa unidade, picocoulomb por metro cúbico, que é a unidade que vai me dar a densidade volumétrica do campo elétrico. Agora, a gente precisa resolver esta densidade neste ponto. Cadê o ponto? Vamos achar o ponto de novo. Perdi o ponto. Ponto. Achei o ponto. No ponto P, menos 4,3,6. Outra fonte eterna de dúvidas. X, Y, Z. Só porque aqui tem X, Y, Z não quer dizer que lá tenha que ter X, Y, Z em todo lugar. Não tem. Eventualmente não tem. Vamos substituir o ponto agora. D é igual a menos 35,37, que vai multiplicar X. X é menos 4. Y. Y é 3. Quem? AX. Menos quem? Menos 17,68, que vai multiplicar quem? X. Quanto é X? Menos 4. Quem? AY. Mais quem? 70,74, que multiplica ninguém. Porque aqui não tem nem X, nem Y, nem Z. 70,74
a Z. Resolvendo isso aí, também na sua calculadora, você vai encontrar uma coisa parecida com isso. Quem? Pico Coulomb por metro cúbico, porque era o multiplicador que a gente tinha deixado lá. Achamos o vetor densidade de campo elétrico, mas ele não quer o vetor, né? O cara que fez o enunciado é mal pra caramba. Ele quer a intensidade da densidade do campo elétrico. Então ele quer o módulo desse vetor. O módulo desse vetor a gente vai calcular é igual a raiz quadrada de 424,4 ao quadrado mais 282,9 ao quadrado mais 70,74 ao quadrado. E se vocês fizerem essa conta na sua calculadora, quadrados mais a soma um quadrado com o outro de cada um dos componentes e tira a raiz quadrada deles. Vai chegar a 514,9 pico coulombs por metros cúbicos. E chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou usar esses últimos minutinhos para novamente agradecer a vocês a gentileza de ter nos acompanhado aqui na aula. Agradecer ao professor Fred e à professora Deise a gentileza de estar aqui tentando ajudar a gente a passar para vocês alguma coisa. Lembrar para vocês que Eletromag é complicado, mas não é impossível. O segredo é você aprender a usar a sua calculadora para poder fazer essas continhas errando menos e se dedicar a entender os conceitos. Como é que a gente relaciona campo elétrico com densidade de corrente? Como é que a gente relaciona campo magnético com densidade de corrente? Onde entra um divergente? Onde entra um rotacional? Qual é a diferença entre você fazer um produto escalar e um produto vetorial? Como é que você relaciona essas fórmulas? Você vai ver lá em corrente, vai ver a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère. Como é que eu relaciono uma com a outra? Se o professor me der um elemento diferencial de corrente no espaço, o que eu faço com ele? Se tiver traçado um campo magnético, se ele me der um campo, ele me deu a equação de um campo de vetores, caramba, como é que eu relaciono ele com o campo elétrico? A gente viu uma outra equação com o campo também. São esses conceitos que vocês precisam prestar atenção. Esse é o primeiro segredo. Segundo segredo, para vocês não terem problema nenhum na prova, problema nenhum, refaçam todas as APOLs, refaçam as listas de exercícios complementares. E, pelo amor de Deus, não guardem dúvida. A gente guarda dinheiro, dúvida e rancor a gente dissipa e dúvida a gente tira. Nós estamos disponíveis no canal de tutoria, eu estou disponível e farei de tudo para responder as questões de vocês dentro do prazo de 24 horas. Esse comecinho de semana está meio complicado, mas a partir de amanhã as coisas se normalizam. Eu espero vocês no canal de tutoria e mandem dúvidas. Muito obrigado, muito sucesso e felicidades para vocês.